Mas se quiser ver o número aí. 5. Abre aí, melhor. Vai. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queria estar cumprimentando os santos amados irmãos que estão aí agora no ar nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui começando mais um programa, Templo de Adorar, com a nossa amada rádio Fala Brasil, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já quero começar aqui vamos começar com uma oração e logo após eu vou estar dando alguns anúncios da nossa igreja, né? Os dias de culto, para que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, meu Deus, nessa manhã, meu Deus, nós nos encontramos diante da Tua presença, te pedindo primeiramente perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados e iniquidades, Senhor. Te pedindo, a Deus, que o Senhor possa tomar a nossa vida nas Tuas mãos, meu Pai, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, Senhor. Meu Deus, que nessa manhã, todos aqueles que irão ouvir, meu Pai, e ver, meu Pai, essa programação, eles possam entender que o Senhor tem um projeto e um plano na vida de cada um deles, Pai. Meu Deus, eu entrego, meu Pai, toda essa rádio nas Tuas mãos, eu entrego a cada apresentador, meu Deus, que senta aqui nessa mesa, meu Pai, para poder estar falando, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, se tiver porventura aqueles que não estejam somando, o Senhor tira, arranca, mas, meu Deus, coloca aqueles, meu Pai, do qual irá somar com essa rádio, Senhor. Meu Deus, eu te peço, abençoa, meu Pai, abençoa todos os projetos que são feitos, meu Pai, sobre esse lugar. Meu Deus, abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Teu nome possa ser glorificado nessa manhã, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria aqui de estar passando para os amados irmãos, antes de nós estarmos entrando nessa palavra, dando continuação à nossa programação Atitudes Erradas e as suas consequências, né? Eu gostaria de estar falando no início, como iniciar a nossa semana na igreja Templo de Adorar, Igreja Pentecostal Templo de Adorar. Todo domingo às 9 horas da manhã, na estrada, ou melhor, na rua Correio Brasiliense, número 41. Você vem aqui pela estrada do Magaça, entrou na rua Marina, que é muito conhecida aqui, no Magaça. Você vai pegar a primeira, você vai entrar na rua Marina, vai pegar a primeira esquerda e logo ali você vai encontrar a Igreja Templo de Adorar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Domingo às 9 da manhã, nós começamos com a nossa escola bíblica dominical, né? Para a glória de Deus, com o professor Paulo Marcelino, eu e a nossa amada Bispa Sônia. E também temos a professora de escolinha, que é a diaconisa Ana Cristina. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E à noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração, tanto na igreja Correio Brasiliense, né, na rua Correio Brasiliense 41, e também na nossa amada igreja lá da Joaquim Lobo, né, número 21, rua Joaquim Lobo, número 21. Ela é paralela à rua Irapuã. Você pegou ali a rua Agulha Negra, você viu da Irapuã, pegou a rua Agulha Negra, a primeira rua esquerda ali, ou melhor, a segunda rua esquerda é a rua Joaquim Lobo. Só perguntar, passou o Super Rede, está ali na rua. Na terça-feira, às 9 horas da manhã também, nós temos a nossa consagração na rua Joaquim Lobo, 21. Temos também, quarta-feira, hoje de manhã, está tendo lá, inclusive, esse horário, a nossa consagração também. Louvado seja o nome do Senhor, com a nossa pastora Cátia e pastora Luísa, para a glória de Deus. E quarta-feira, hoje à noite, teremos o nosso culto de libertação na rua Joaquim Lobo, número 21. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa estar abençoando a sua família e libertando a sua casa. E temos também na quinta-feira, aqui na rua Correio Brasiliense, no Magaça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o nosso culto de libertação também para a glória de Deus, tá? Que Deus possa estar abençoando. E toda terça-feira, que eu não posso esquecer, à noite, numa terça, inclusive essa terça-feira, nós tivemos o culto dos varões, né? Foi um culto ontem, debaixo de glória, a presença do Senhor foi notória, foi algo tremendo. E é terça sim, terça não. Na próxima terça nós teremos o culto das varoas, né? Lá na rua Joaquim Lobo também. Os dois cultos são feitos, realizados na rua Joaquim Lobo, às 19h30. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, né? Quinta-feira e quarta-feira o culto de libertação também às 19h30. Tá? Lá em Campo Grande, na rua Joaquim Lobo, na quarta, e quinta-feira aqui no Magaça à noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você bem sucinto nessa mensagem, que é uma mensagem que muito me deixa muito triste em saber que muitas vezes algumas lideranças, eles
eles preferem atrapalhar um chamado de uma pessoa, eles preferem ir contra um projeto que Deus fez do que ir a favor daquele projeto. E isso é normal acontecer nos dias de hoje, né? Você que está nos acompanhando aí, quiser abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos começar no versículo 1. Então você veja que nós estamos falando aqui no nossa programação Atitudes Erradas e as suas consequências. Você veja que no capítulo 16 de Números, capítulo 16 do livro de Números, versículo 1 diz assim, o subtítulo fala: a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Versículo 1. Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Você veja que não era qualquer pessoa, era varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois, que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltas sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo, que ele fará chegar assim. Aquele a quem escolher fará chegar assim. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã sobre eles, deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi, acaso é para vós outras coisas de somenos que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar assim, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estarde perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procuras o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor, e Arão que é ele, para que murmureis contra ele. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de sobremanos que nós fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente poder entender um pouco sobre isso. Você veja que Corá, Datã e Abirão, eles estavam com uma certa cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual ao ponto deles acharem que, por eles ser Levi, filhos de Levi, que fazia parte daqueles que foram separados por Deus, eles achavam que eles tinham o direito de se levantar contra aquele que era ungido pelo Senhor para poder levar o povo de Israel num propósito, para poder levar o povo de Israel à terra prometida. Você veja que muitas das vezes isso acontece no nosso meio, nas nossas igrejas. As pessoas acham que pelo fato delas terem uma autoridade, ou elas serem pastores também, ou evangelistas, presbítero, ou demais cargos, elas se sentem no direito, talvez pelo fato de um pastor ter errado, ou estar conduzindo errado a igreja, eles acham de ter o direito de se rebelarem e tomarem o lugar daquela pessoa. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Davi, ele foi bem inteligente em tudo que ele fez, muito sábio. Davi, ele foi ungido rei, e o lugar que Saul ocupava já não era mais o lugar, não era mais dele. Aquele lugar, a partir do momento que o Senhor ungiu Davi, aquele lugar era de Davi. Porém, nós entendemos que Davi esperou o momento certo e a hora certa de quê? De entrar, tomar posse daquilo que era dele. Você veja, louvado seja o nome do Senhor, que Davi, ele passa por diversas situações. Teve alguns momentos que ele poderia matar Saul, mas ele não faz isso.
Aí agora nós continuamos aqui, você vê que Corá e Abitã estavam cegos, totalmente cegos. Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Tá vendo? Moisés estava falando: ó, Senhor, eu não fiz mal a nenhum deles, não tomei nada deles, Senhor. Agora estão se levantando contra o teu ungido, contra o teu servo. Cuidado, cuidado quando se levantar contra aquele que é ungido de Deus. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde censo. Trazei-o cada um seu perante o Senhor. 250 incensários também, tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Esses momentos que a glória de Deus vai ter que se aparecer para que algumas situações possam ser resolvidas. Você veja que aqui nessa situação, esses homens eles estavam tão cegos que eles acharam que por eles ser Levi, por eles ser também pessoas separadas por Deus, eles poderiam se levantar contra Moisés e fazer da maneira deles. Você veja que a cegueira era tanto que quando Moisés manda chamar eles falam: não vou não. E muitas das vezes o rebelde ele age assim. Muitas das vezes o rebelde ele age dessa maneira, dessa forma. Por quê? Porque ele afrontando aquele que está na liderança, ele acha que ele vai estar sendo beneficiado aos olhos de outras pessoas. Entenda o que eu vou te falar, você que está me assistindo nesse momento. Nunca se levante contra o teu líder. Nunca se levante contra aquele que Deus chamou. Porque a atitude errada que você tomar contra esse líder, você vai ter consequências. Se você tomar uma atitude boa, uma atitude certa, as consequências que você vai ter vai ser boas e bênçãos. Todos aqueles que ouvem e obedecem aos seus líderes, eles são abençoados por Deus. E quando você desobedece, aquele que está sobre você, está te liderando, quando você toma uma atitude errada contra esse teu líder, você vai ter consequências muito ruins na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos diversos exemplos na Bíblia. Nós temos esse exemplo desses daqui. Nós temos o exemplo da própria irmã de Moisés, quando juntamente com Arão eles se levantam contra Moisés, e a Bíblia vai dizer que Miriam, ela fica com lepra, ela fica leprosa. E ainda Deus ainda é tão suscito, Deus é tão maravilhoso que ele fala assim, ó: avisa a Miriam que tudo que ela falou do meu servo, eu ouvi. E que eu só vou curar ela quando o meu servo orar por ela. Irmãos, eu fico pensando, imaginando muitas das vezes, a vida de Moisés não foi fácil não. A vida de Moisés foi uma vida difícil, foi uma vida complicada. Vamos parar para pensar. Primeiro, quando Moisés ele mata aquele egípcio, Moisés tem que sair do conforto dele, daquilo tudo que era de bom que ele tinha no Egito, para poder ir para um deserto, passar por um deserto e começar a viver com um povo do qual ele não conhecia. Ainda bem que tinha Jetro, né? Que se tornou seu sogro, que o acolheu, que cuidou dele, que ensinou ele, deu muitas palavras sábias. Tanto é que quando Moisés está fadigado, Jetro dá um conselho para ele e fala: ó, Moisés, chama pessoas aí, divide essa tarefa aí, para que você possa ordenar esse povo, falar com esse povo. As questões mais difíceis chegam até você. Então você veja que Moisés tinha uma vida difícil, ele tinha uma vida complicada, porque tinha um povo que era rebelde, e não só um povo que era rebelde. Os seus dois irmãos que estavam do seu lado se levantou contra ele, e aqueles do qual Deus determinou, os levis, né, que eram aqueles que deveriam ser o braço direito dele, se levantam contra ele. Você veja que a vida de um líder não é difícil, não é fácil. A vida de um líder, a vida de um sacerdote, daqueles que é chamado para liderar, para ser um pastor presidente de uma igreja,
para ser um presidente de uma empresa, é difícil. Porque sempre aqueles que estão ao redor, muitas das vezes, vão se levantar contra a vida daquele líder. Por achar que pode estar no lugar deles. E não era diferente Corá, Datã e Abirão. Corá, principalmente, ele achava que por ele ser Levi, filho de Levi, ele achava que ele poderia tomar o lugar de Moisés. Tipo assim, pô, Moisés está fazendo errado. Se eu estiver no lugar dele, eu vou fazer melhor. Muitas das vezes isso acontece, irmãos, nas igrejas. É um pastor que ele não quer submeter ao seu líder. E o que ele faz? Ele não pode tomar o lugar, ele se levanta contra ele. E você veja que a vida de Moisés era complicada. Você imagina, Arão era o braço direito dele. Aí, juntamente com Miriam, se levantam. E não só isso. Moisés tem que, em determinado momento na palavra de Deus, você vai ver que Moisés chega a um ponto que o povo era tão rebelde. O povo era tão, sabe, tão mal, que Moisés ele tem que falar para Deus. Você imagina um líder ter que chegar e falar para o seu Senhor, aquele que está acima dele, falar assim: se o Senhor destruir esse povo, sendo que Deus já estava falando ali que não era povo dele. Deus já estava falando: Moisés, esse seu povo, o seu povo, Moisés, eu vou destruir todo mundo. Aí Moisés ele tem que chegar ao ponto de ele chegar e falar assim: se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Sabe o que eu entendo com isso também? Que Moisés, ele não era qualquer líder. Você não pode ser qualquer líder, você tem que estar disposto a dar a sua vida por aqueles que você tem liderado, aquele que você tem a responsabilidade de cuidar. Você veja que Moisés, se ele estava preparado, se fosse necessário Deus tirar a vida dele, tanto é que ele se coloca diante de Deus, ele se coloca como barreira entre Deus e o povo. Em outras palavras, não, você não vai destruir esse povo, não. Se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Liderar não é fácil. Mas Corá, Abirão e Datã, eles queriam tomar dessa maneira, mesmo assim, o lugar de Moisés. E a atitude errada que eles tomam tem umas consequências severas. Tem umas consequências muito sérias. Por isso que eu estou aqui nessa manhã, para te dizer, cuidado com as atitudes erradas que você toma no seu trabalho, lá onde você trabalha, de você se levantar contra alguém que está lá, porque você não sabe essa pessoa que está lá, quem ela é. Se ela é serva do Senhor ou se Deus está naquele projeto. Cuidado quando você se levanta contra o teu líder na tua igreja, seja um obreiro, seja um diácono, um missionário, um evangelista ou uma evangelista, ou um pastor ou uma pastora. Sabe o que você faz? Ora pela vida dele. Se porventura está fazendo algo errado, ora pela vida dele. E se você vê que você não está sentindo mais vontade de estar naquele lugar, ora a Deus e pede a Deus para que te direcione para um lugar certo, para que você não possa sair sem a bênção. E é mesmo assim, vai até esse pastor e pede a bênção dele para você se retirar desse lugar. Porque é melhor você fazer as coisas certas, direito, do que você se levantar contra o ungido do Senhor. Davi, ele falou o quê? De Saul: quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? E se você for ler, depois você vai lá na Bíblia, lá no livro de Samuel, você vai ler e você vai ver que Davi e Saul, eles tinham um tratamento de pai e filho. 2 vezes Saul, ele chama Davi de filho, e Davi fala meu pai. Mas na terceira vez, Saul chama ele de filho, mas Davi já não chama ele mais de pai. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que Saul, ele tinha perdido o respeito de Davi naquele momento ali, e Davi já não olhava mais ele com aquele olhar de líder. Se você hoje não olha mais para o teu líder como líder, esse teu líder perdeu o respeito, presta atenção que eu vou te falar, não se levante contra ele, faça que nem sabe Davi. Faça como Davi. Mude, preste atenção, mude até mesmo de lugar. O que Davi fez? Ele passou, ficou longe de Saul, foi para outro lugar, para outra terra.
Às vezes é necessário você sair de uma terra e para outra para que Deus ele possa abençoar a sua vida. Só que isso tudo embaixo de oração, tá bom, meus irmãos? Meus amados irmãos, embaixo de oração, porque tudo que é feito com oração, com jejuns e propósito, Deus ele entra e faz com que o nome dele é glorificado. Então você entenda que aqui essa rebelião ela vai ter consequências sérias. Olha o que acontece no versículo 20 do capítulo 16, nós vamos continuar. O subtítulo diz: os rebeldes castigados. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Você vê que desde quando Corá, Datã e Abirão se levanta contra a obra de Deus, em momento algum você vê Corá, Datã e Abirão, Deus falando com eles aqui no capítulo 16. Vocês observaram isso? Você leu sobre isso? Deus não falou nada com Corá, Abirão e Datã. Mas aí no versículo 20, olha só o que diz. Disse o Senhor a Moisés e Arão. Porque Deus, ele primeiro vai falar com o líder. Então Deus primeiro falou com Moisés e com Arão, que eram os líderes naquela época. E Deus, ele sempre vai agir assim. Presta atenção, uma vez eu preguei sobre isso na igreja qual era. E eu falei sobre isso. Falei que não tem como, porque tinha uns dois na igreja, ou melhor, um varão na igreja, que ele achava que o cajado estava na mão dele, mas não estava, o cajado estava na mão do pastor presidente. E o que acontecia? Nessa pregação que eu fiz, eu falei: irmãos, Deus nunca vai falar nada para mim e para nenhum dos ministros que está aqui, tinha pastores, evangelistas, presbítero, para nenhum de nós, para a igreja, algo para a igreja, sem antes revelar ao pastor. Deus nunca vai revelar algo para mim, sendo aqui auxiliar do pastor, sem antes revelar para o pastor. Então você veja que Deus ele vai revelar primeiramente para o seu líder. Não adianta você ou qualquer pessoa achar que Deus vai revelar para ela e não para o líder. Eu já vivi isso. Uma missionária falou que Deus tinha revelado algo para ela sobre a minha vida, que era mentira, porque eu falei: como que Deus vai revelar para ela se antes não revelar primeiro para o pastor, que é o líder? Então você veja que Deus aqui ele vai falar diretamente com Moisés e com Arão, não vai ter papo com Corá e Abiratã. E é assim. O que for direcionado para o povo, para a igreja, Deus vai primeiro revelar para o pastor presidente, para depois do pastor presidente revelar para as outras pessoas. Então olha só, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Você está vendo? É porque a ira, Deus, ele sabe por quê, irmão? De cantarai, andai com, manariandesi, manusies, rui andai de canto, ré. Sabe o que é, irmãos? Eu vou revelar para vocês aqui esse mistério aqui. É porque toda vez que Deus, ele vê uma rebelião, um levante, contra qualquer pastor presidente, contra qualquer líder, Deus, ele lembra nada mais, nada menos, sabe de quem? De Lúcifer. De quando ele se rebelou lá no céu, contra ele. Deus, ele abomina levante. Deus ele abomina rebelião. Deus não aceita, não adianta. Se um pastor tomou uma igreja de outro pastor, aquele pastor pode ser pior do que Saul, pode ser o pastor mais pecador que tiver, mas se aquele pastor se levantou, que estava ao lado dele, e tomou a igreja dele, Deus não está no negócio. Porque Deus ele não concorda com rebelião. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Se o pastor presidente ou o líder está fazendo algo errado, Deus ele vai lá e arranca. Pode ser o líder que for, pode ser quem for, Deus ele vai lá e tira e arranca. Ele bota doente, ele mesmo mata. É isso mesmo que você está ouvindo. O próprio Deus vai lá e arranca ele. Se ele se consertar, Deus coloca de novo e não tira a vida dele. Mas se ele não se consertar, Deus é capaz de permitir que ele venha morrer para que outro venha assumir e a obra continuar. Então você veja que Deus ele queria em um instante consumir tudo. Por quê? Porque Deus ele abomina esse negócio. Deus ele não gosta desse negócio de rebelião. Atitudes erradas tiveram as consequências deles. E olha o que aconteceu, continue comigo. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: é esse coração de Moisés que me, sabe? É esse coração que me deixa, sabe, feliz.
Moisés, ele tinha um coração que ele entrava mesmo na frente mesmo e não deixava. É esse propósito que todo pastor tem que ter, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que ter. Você tem que cuidar, você que é dono de um negócio, você tem que cuidar dos seus funcionários. Você tem que se colocar na frente desse teu funcionário. Você tem que, fazer o que é legal. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? E outros falavam: peraí, foi um homem que se levantou e soube a destruir todo mundo? E outros falavam: Moisés estava se colocando como intercessor ali, como não, Deus, peraí, a praga que teu furor é como ele fez lá naquela época, quando lá atrás, quando Deus queria destruir todo mundo, ele entrou na frente e falou: não, Deus, espera aí, risca meu nome do livro da vida. Então Moisés, ele tinha esse manto, esse negócio com Deus, essa intimidade com Deus. Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem dignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Tá vendo? Deus não ia destruir só Corá e Datã. Deus ia destruir toda uma congregação que estava ali por causa de um homem. Às vezes, toda uma congregação, toda uma igreja perece por causa de um só homem que se levantou contra a obra daquele líder, daquele pastor. E o que acontece? Deus não quer acabar com aquilo, mas Deus, ele olha com tanta ira por causa da rebelião de um homem, que ele quer logo destruir tudo. E Deus queria acabar com todo mundo. Mas aí o intercessor, o homem de Deus, ele tem que ser intercessor, como Abraão foi na vida de Ló. Como Abraão foi lá atrás, que intercedeu por aqueles que estavam lá em Sodoma e Gomorra. Essa é a visão do homem e da mulher de Deus. Ele tem que ser intercessor, ele tem que orar, ele tem que buscar por aqueles que estão padecendo, para que Deus possa ter misericórdia e entrar com a providência. Então, se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. Você veja aqui, presta atenção. Deus manda tirar todos que estavam em volta deles. Tira todos, Moisés. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Você veja que ele aqui não procura mais Corá, que foi o primeiro que se levantou lá no versículo 1. Ele vai direto a quem? A Datã e a Abirão. Vou até a Datã e a Abirão para ver se eles mudam de pensamento, para ver se eles mudam de propósito, para ver se eles mudam de direção. Olha só, mistério. Versículo 26. E disse a congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejas arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Atitudes erradas têm as suas consequências. Você vê que até as mulheres e os filhos desses homens padeceram por causa deles. E quantas pessoas não têm padecido por causa de um rebelde? Quantas famílias não têm se padecido por causa de um rebelde que se levanta contra um ministério, contra uma obra, contra um homem de Deus? Se você está nessa situação, muda o curso da tua vida, muda de direção, faz diferente, faz conforme a palavra de Deus manda. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Você veja que ele fala coisa inaudita, ou seja, coisa inédita, coisa tremenda, coisa que nunca ninguém viu. Se Deus não criar coisa que nunca aconteceu no meio do povo de Israel, eu não sou de Deus. Isso é intimidade com Deus. Você imagina se o líder falasse com um rebelde assim nos dias de hoje: Deus, eu quero que aconteça algo que se não acontecer algo normal na vida daquela pessoa, para mostrar que eu sou de Deus. Você imaginou se o líder falasse isso? Eu não quero que aconteça coisa normal na vida daquela pessoa, para mostrar para eles que eu sou de Deus. Mas graças a Deus a gente tem a misericórdia do Senhor, né?
do Senhor Jesus. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Meu Deus! Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Você já imaginou que todos aqueles que estavam do lado de Corá, no meio deles, você já imaginou a gritaria que foi quando eles começaram a descer, a terra se abriu, que eles começaram a descer? É isso que acontece com todo rebelde. Todos aqueles que se levantam contra o ungido do Senhor, eles tomam atitude errada e as suas consequências serão graves. Serão consequências sérias. E aqui continua: procedente do Senhor saiu fogo, procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incenso e espalhe o fogo longe, porque santos são. Você está vendo que, lembra daqueles 250 homens que se levantaram junto com Corá, Abirão e Datã? Deus, o próprio Deus, consumiu eles com o fogo. Em outras palavras, eles não foram engolidos pela terra, mas foram consumidos pelo fogo. É assim quando se levanta contra os ungidos do Senhor, contra os servos do Senhor. Quanto aos incensos daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e será por sinal aos filhos de Israel. Versículo 39. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinha trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Você está vendo que não adianta, irmãos. Saul, quando ele oferece o sacrifício no lugar do sacerdote Samuel, Deus ele fala: mais tem o Senhor prazer na obediência do que no sacrifício. Por quê? Porque Saul não era para poder oferecer sacrifício. E aqueles que tinham que oferecer sacrifício aqui era quem? Os filhos de Arão, não aquela turma que foi juntamente com Corá. Então você veja que eles tomaram essa atitude errada de fazer tal coisa, e o que aconteceu? Teve as suas consequências. E aqui continua aqui para a gente fechar esse capítulo, para a gente estar terminando essa nossa programação, para a glória de Deus. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Em outras palavras, eles não mataram o povo do Senhor, porque a partir do momento que você se torna um rebelde, você não se faz mais parte daqueles que servem ao Senhor. Você está fazendo parte daquele que é rebelde. E aquele que foi rebelde desde o início foi Satanás, foi Lúcifer. Então aqui eles estão falando no versículo 41, vós mataste o povo do Senhor. Eles não eram mais povo do Senhor, eles eram rebeldes. E todos que são rebeldes, eles se juntam a Satanás. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Porque Deus ele vai lá, faz e ele garante seus ungidos. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Está vendo? O Moisés ele sempre foi um intercessor, um grande intercessor por aquele povo rebelde. E
nós temos que ser assim, irmãos, ter um coração intercessor. Por isso que a Bíblia vai dizer que Moisés ele fala para os filhos de Israel: se levantará um profeta, um grande profeta como eu, que era o Senhor Jesus, que não era o profeta, que era o próprio Filho de Deus, que até a última gota de sangue na cruz intercedeu por mim e por você. Então, se ele verteu a última gota na cruz por mim e por você, quem somos nós para não interceder por aquele irmão que está padecendo, por aquele irmão que está sofrendo? Só que tem uma hora que Deus ele se ira de tal maneira que aqui a praga começa a pegar o povo todo. E aí Moisés pede para Arão correr. Por quê? Porque quando Deus visse aquele fogo que Arão estava apresentando, Deus iria aplacar a sua ira. Põe-se em pé entre os mortos e os vivos. Peraí, versículo 47. Tomou o Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Tá vendo? Se Arão não corre lá para poder expiar pelo povo, sabe o que ia acontecer? Todos iriam morrer, aqueles que se levantaram. Eles viram que Corá, juntamente com Datã e Abirão, foram rebeldes, eles ainda se levantaram contra Moisés e Arão. Meu Deus, que povo era esse? Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Então, quando Arão se colocou de pé entre os mortos e os vivos, a praga cessou. Quando Deus olhou Arão, Deus estava vindo, destruindo. Quando Deus olhou Arão, opa, peraí. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Por causa que um homem se levantou, um rebelde se levantou, 14.700 pessoas morreram. Fora aqueles que foram junto com Corá, antes, quando a rocha abriu. Você está vendo? E quantos não têm morrido espiritualmente? Aqui está falando 14.700, mas nós temos muito mais hoje no Brasil, no mundo afora, que estão morrendo espiritualmente por causa que se levanta contra um líder, contra o seu pastor presidente, contra aquele que está te liderando. Morte espiritual. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Se Moisés não ora por aquele povo, se Moisés não ora pela vida daqueles que estavam ali, sabe o que iria acontecer, meus irmãos? Todos teriam morrido. Sabe o que aconteceu com aquele povo ali? Eles agiram por sentimento. E aquele sentimento que eles ficaram contra Arão e Moisés, porque eles viram aquela rocha se fendendo, abrindo, e Corá, juntamente com aqueles que estavam do lado dele, morrer ali dentro, gritando, eles viram e se compadeceram dele. Agiram com o coração e não pela razão. E o que aconteceu? 14.700 pessoas morreram porque um rebelde se levantou, Corá, e juntamente eles se padeceram dos que tinham morrido na fenda, quando se abriu o buraco. Eles morreram porque se levantaram contra um homem, contra o ungido de Deus. Você que ouviu essa programação, preste atenção para a gente terminar. Não se levante contra o ungido de Deus, não se levante contra aquele que foi levantado para servir ao Senhor. Ore por ele, pede que Deus mude os pensamentos deles. E se for necessário, pede que Deus dê até mesmo uma lição para que ele possa aprender ou ela possa aprender. Para que Deus possa manifestar a glória no seu ministério, na sua casa, na sua família e aonde você passar. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. E lembre-se, atitudes erradas têm as suas consequências. Por causa de uma atitude errada de um homem e mais dois que foram junto com ele, Abiratã e Datã, morreu 14.700 pessoas, fora os que foram junto com eles. Vamos botar aí uns 15.000 pessoas que morreram, ou mais. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Não se levante contra o ungido de Deus. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus, nessa manhã, para que Deus possa estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus, a glória de Deus. E logo após eu vou estar dando os últimos anúncios, para que Deus possa estar abençoando a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero apresentar, meu Pai, essa programação, entregar nas tuas mãos, meu Deus, a vida desses que acompanharam até agora conosco. Meu Pai, que teu nome possa ser glorificado sobre a vida deles, meu Pai. Que as atitudes que eles venham tomar a partir de agora venham a ser corretas, certas, meu Pai. Que eles não possam se levantar contra o ungido do Senhor, ó Deus.
Meu Pai, eu entrego nas tuas mãos, meu Deus, no nome de Jesus, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, a vida de cada um desses que acompanham até agora conosco. Porque, meu Pai, toda atitude errada tem suas consequências, meu Pai. Meu Deus, como é triste ver um povo, meu Pai, que tinha ao seu lado, Deus. Que tinha ao seu lado, meu Pai, um grande líder que era Moisés. E o que aconteceu? Se levantaram contra, meu Pai, a vida desse líder. E tiveram consequências drásticas na vida deles, Senhor. Então, meu Pai, nesse momento agora eu venho entregar, meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai, a vida de cada um desses, meu Pai. Para a glória do Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Não esqueça, venha participar de um dos nossos encontros da nossa igreja. Rua Joaquim Lobo, em Campo Grande. Louvado seja o nome do Senhor. Rua Joaquim Lobo, em Campo Grande. Joaquim Lobo 21. Quarta-feira, hoje à noite, culto de libertação. Vá até o culto de libertação. Vai receber a palavra de Deus revelada para a tua glória. E amanhã, quinta-feira, às 19h30 também, aqui na rua Correio Brasiliense 41, você vai poder estar conosco ali adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. E no domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Você que gosta da palavra, venha aprender mais de Deus conosco, para que Deus possa estar abençoando a tua vida. E à noite, aquele culto que todos gostam, às 19 horas, para a glória de Deus, culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, que Deus possa estar fazendo grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Paulo Marcelino. Eu também estou ligado aqui na melhor do Brasil, Rádio Fala Brasil, Exército de Oração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.